Jogos sérios, ou serious games, são jogos criados com uma proposta educacional ou para um treinamento específico, como jogos matemáticos do Linux, jogos de tiro em primeira pessoa que estimulam a liderança e o trabalho em equipe, e jogos que estimulam cirurgias. Esses jogos podem ajudar um usuário qualificando para um futuro profissional. O conceito de utilizar jogos como uma proposta educacional foi criado antes da revolução tecnológica e do uso comum nos computadores. O primeiro jogo sério foi o Armed Battlezone, criado em 1980 pela empresa Atari. Esse jogo visava o treinamento militar a partir de simulações de batalhas. À medida que os computadores foram evoluindo, os jogos sérios começaram a ser abrangidos em uma grande variedade de áreas, como a educação, a saúde, a publicidade e as políticas públicas. Raciocínio lógico. Existem alguns jogos, como xadrez, damas e alguns RPGs, que necessitam de raciocínio lógico, pois é com ele que o usuário cria estratégias para passar certo nível ou obstáculo. Agilidade. Existem alguns jogos que exigem certa rapidez do usuário, pois ele precisa fazer funções como trocar de item, desviar de obstáculos e não ser atingido. Coordenação motora. Existem pesquisas que afirmam que os usuários que jogam videogame são os que têm melhor coordenação, pois precisam apertar certos botões enquanto prestam atenção na tela e nos sons. Os jogos sérios transmitem muitas coisas boas para a sociedade, mas há alguns problemas dessa transmissão. Podemos citar que poucos jogos são divulgados, há uma grande dificuldade de colocar esses jogos no cotidiano das pessoas e devido a diversos fatores, como a falta de infraestrutura e o fato de que há métodos mais utilizados que esses jogos nas escolas, esses jogos são deixados de lado. Atualmente há várias aplicações para jogos sérios. Podemos citar jogos utilizados em autoescolas para ensinar indivíduos a dirigir, jogos utilizados na medicina para preparar cirurgiões antes de cirurgias e para ajudar pacientes com problemas mentais, jogos de simulações que simulam a realidade da melhor maneira possível, jogos para ensinar indivíduos a ler e escrever, jogos para ajudar pessoas a escrever mais rápido no computador e jogos com problemas matemáticos. Com o alto desenvolvimento dos jogos sérios, em 2010, os Estados Unidos criaram America's Army, jogo que visa o treinamento militar a partir de operações dos Estados Unidos. Esse jogo incentivou a propaganda do recrutamento americano e deu uma cara nova ao mercado de serious games. Na área da saúde, os jogos sérios estão se desenvolvendo bastante. Foram criados os jogos chamados Games for Health, que visam treinamento em saúde, educação em saúde, terapia psicológica e reabilitação física e cognitiva do usuário. Simulações. Esse mercado vem apresentando bons resultados, pois aumenta a capacidade física e mental do usuário e vem lucrando em alguns países. A legislação brasileira não possui normas para os jogos sérios,
mas há alguns sites que dizem que esses jogos têm que ter 3 componentes, sendo eles o objetivo de aprendizagem. Esses jogos devem apresentar uma mídia envolvente e devem apresentar softwares que simulem o ambiente para o jogo. Há uma discussão sobre o impacto dos jogos na vida das pessoas, entre os benefícios e malefícios deles. Esses jogos, além de dar entretenimento ao usuário, podem estimular o melhor dele, fazendo melhorar com raciocínio lógico e reflexos. Existem jogos também que são feitos com o intuito de educar, treinar e até capacitar um usuário para um futuro profissional. São os denominados jogos sérios. Agora, poderia um jogo influenciar numa pessoa, ou seja, transformá-la em uma pessoa violenta? Bem, alguns especialistas afirmam que sim, mas há alguns que não, como é o caso da Universidade de York, na Inglaterra. Eles dizem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e a conclusão deles foi que não existem ligações entre um jogo e a personalidade mais agressiva das pessoas. Hoje estou na escola Esteduc Abílio Paulo para fazer algumas perguntas para um colega de classe da sala 152 de informática. Você já teve alguma interação com um jogo sério? Sim, já tive, principalmente com o Linux Educacional, que proporcionava jogos que ensinavam sobre matemática e outras coisas. Você acha que um jogo sério poderia capacitar um profissional? Sim, porque ele ensina diversas coisas e também acaba simulando uma situação